Irmãos, a ideia é expor o versículo 4 ao versículo 16. Domingo passado nós meditamos no versículo 1, 2 e 3. E hoje nós meditaremos no versículo de número 4 a 16. Mas antes, eu gostaria então de fazer antes de lermos a Escritura Sagrada, eu gostaria de fazer um resumo então, no último domingo, para os irmãos que não estavam, às vezes não lembramos assim com clareza daquilo que foi dito, né? Afinal, tem muito conteúdo para ser dito em pouco tempo, né? Por mais que seja às vezes 40, 50 minutos, mas mesmo assim, a palavra de Deus nós sabemos que ela renova cada manhã e ela é rica em detalhes, mesmo em 3 versículos, ou 17 ou 16 versículos que o primeiro capítulo possa ter. Então, no último domingo, nós iniciamos a nossa caminhada pelo livro do profeta Jonas e vimos, irmãos, que Deus chamou o profeta Jonas com clareza. A palavra do Senhor veio ao profeta Jonas para ele pregar a Nínive, uma cidade que era marcada pelo pecado, pela injustiça, mas em vez dele obedecer, dele colocar o seu coração para o Senhor e obedecer, o que ele faz? Ele foge. E tentando escapar o quê? Da presença de Deus. E aprendemos também, irmãos, que ainda hoje o Senhor, ele fala com clareza. Nós temos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus traduzida no português. Então nós podemos ler, ouvir a palavra de Deus proclamada, porque o Senhor fala conosco ainda hoje. E o desafio não está em entender o chamado ou entender o que está escrito, e sim o desafio de cada um de nós, de cada crente aqui, é obedecer o Senhor. Ouvir, todo mundo consegue ouvir. Mas agora, obedecer é o que de fato o Senhor quer, e é o mais difícil muitas vezes. E também vimos, irmãos, que fugir de Deus tem um custo. Qual é esse custo? É espiritual, emocional e até mesmo ministerial. Mas a graça de Deus, eu coloquei aqui, ela é mais teimosa que a nossa fuga, muitas vezes. Ele não apenas nos chama, ele nos persegue com amor até nos restaurar a missão. Então é isso. Isso que nós meditamos no domingo passado. E o tema dessa noite, irmãos, é quando Deus nos confronta na tempestade. Esse é o tema da nossa meditação. Quando Deus nos confronta na tempestade. Então, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Eu vou começar a ler no versículo 1, tá bom? Para que os irmãos então possam ter toda essa noção. Então, lerei até o versículo 16 do primeiro capítulo, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu?
Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então, esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, sua palavra foi lida, ó Pai, tem misericórdia de nós, que possamos, ó Deus, compreender cada vez mais a sua palavra e que ela possa surtir efeito, ó Pai, no nosso coração, na nossa vida, que possamos sair daqui, ó Pai, cheios do seu Espírito, cheios, ó Pai, da sua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Então, como eu disse, irmãos, o tema da nossa mensagem é quando Deus nos confronta na tempestade. Irmãos, nós sabemos que há momentos em que o vento sopra com força demais. Os planos que pareciam sempre firmes, seguros, agora muitas vezes podem ser abalados. E nessa hora, somos tentados a pensar que Deus se silenciou, se calou. Mas, na verdade, é justamente nesses dias que ele fala mais alto. Isso aqui aconteceu com o profeta Jonas. Irmãos, o Deus que havia chamado para Nínive, uma cidade que nós sabemos que é uma cidade pagã, cruel, inimiga do povo de Israel, e o profeta, em vez de obedecer e proclamar a verdade, a salvação do Senhor, ele foge. E não fugiu para perto, ele fugiu para outro lado do mundo conhecido. Ele foi para Tarsis, que muitos estudiosos entendem que Tarsis era ou o sul da Espanha ou o leste do que seria a Espanha. Então ele ia para muito longe ali. Ele estava tentando, irmãos, escapar da vontade de Deus. Mas o livro de Jonas começa nos lembrando de uma verdade que nenhum ser humano consegue anular, que é: ninguém pode fugir da presença do Senhor. A desobediência de Jonas não o afastou de Deus, porque Deus que colocou em rota e sob rota de colisão. E quando Jonas entra no navio, Deus envia o vento, e o texto diz no versículo 4, pode deixar sua Bíblia aberta para você acompanhar, mas o Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar. Para que a gente possa compreender, então, irmãos, esse contexto, é que quando nós abrimos esse livro, o livro do profeta Jonas, entramos em um dos textos mais surpreendentes de toda a Escritura. Ele não é um livro extenso, ele é rápido. Em menos de uma semana ou em um dia, você consegue ler esse texto todo. E ele é profundamente doutrinário, ele tem muitos sentidos doutrinários. O que seria isso? Deus é soberano, Deus ele odeia o pecado, o Senhor ele é misericordioso, o Senhor é gracioso. São temas doutrinários presentes em todo o livro. E cada capítulo revela, então, o caráter de Deus e também revela o nosso próprio coração. Às vezes nós olhamos para o livro de Jonas e pensamos assim: bem, está falando de um profeta que fujão, ou do peixe. Mas esse livro, irmãos, fala muito mais do que isso. Ele fala o nosso coração.
especialmente ao nosso coração, um coração de um servo do Senhor que está resistente em ouvir o chamado, em ouvir o serviço do Senhor para a sua vida. Então vemos aqui, irmãos, Jonas, um crente que está obstinado. Só que ele não está obstinado em obedecer ao Senhor, ele não está obstinado em fazer aquilo que o Senhor quer, ele está obstinado a desobedecer o Senhor. E quando vemos alguém, irmãos, obstinado a desobedecer, nós vemos um coração, e não só um coração, mas consequências de um coração insensível. Um coração insensível. E eu falo isso, irmãos, porque eu quero que a igreja entenda que Jonas está representando Israel. Jonas está representando Israel. E Deus deu uma palavra boa para Israel, a fim de que eles se arrependessem também. Para que possamos entender, irmãos, Jonas viveu no reino do norte. Esse reino, então, estava dividido. Apenas o reino unido estava com Davi e Salomão. Depois da morte de Salomão, o reino ficou dividido entre norte, sul, Israel e Judá. Então, Jonas ele viveu nesse período aí do reino do norte, possivelmente numa região que seria depois chamada Galileia e depois numa cidade chamada Nazaré. Lembra alguma coisa? Pois é. Então, irmãos, Jonas provavelmente viveu no tempo de Jeroboão II. E eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, porque eu quero mostrar para os irmãos esse contexto histórico aqui, para que vocês possam compreender um pouco melhor do que está passando. 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui o título está o reinado de Jeroboão II de Israel. Versículo 25. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo, Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Efer. Ou seja, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse versículo, o livro do profeta Jonas não é um livro de fábula, é um livro da palavra do Senhor, ou seja, é real. Por mais que tenha um elemento ali que pareça ser uma parábola, que pareça ser uma coisa assim muito surpreendente para nós como cristãos, nós como fiéis ao Senhor, nós devemos crer. Acreditar que, de fato, esse profeta ele foi engolido por um grande peixe, ou no original está escrito monstro marinho. Então, o que nós observamos aqui, irmãos, é que Deus, ele disse ao povo que eles reconquistariam a terra. E, de fato, isso aconteceu. Israel vivia em um período de prosperidade econômica. Então, pense só, irmãos. Nem sempre, quando a cidade, quando o país, quando a nação está bem economicamente, quer dizer que elas estão bem espiritualmente também. Aqui a gente vê isso acontecendo. Jeroboão não foi um rei do Senhor, ele foi um rei mau, um rei muito mau. E de fato, Deus ele fez com que eles prosperassem, mas eles estavam no declínio também espiritual. E vamos ver o porquê Deus fez isso. Porque Deus ele começa a trabalhar tanto na mente do povo ali. No versículo 26 vai nos dar a resposta. Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. Veja só, irmãos, a aflição de Israel. Todos aqui sofriam, mas Deus socorreu. E por que Deus socorre, irmãos? Porque Deus ainda não tinha falado de apagar o nome de Israel. Era o reino do norte que havia abandonado o Senhor e eles estavam buscando outros deuses aqui. Então o Senhor, em um tempo determinado, ele poderia sim. Deus, ele é poderoso, ele poderia sim ter apagado o nome de Israel, mas ele não faz isso. Ele poderia ter falado isso, mas ele não faz, porque o Senhor ainda estava dando uma oportunidade de Israel se arrepender. Ou seja, Israel também era tão má quanto Nínive. E o Senhor estava dando um tempo para eles se arrependerem. Então, irmãos, eu quero que todos os irmãos aqui possam entender. Esse é o tempo de Jonas. Esse é o período que ele vive. Ele profetizou uma boa palavra
para Israel, mas é porque Deus ainda estava dando oportunidade para Israel se arrepender. E com isso em mente, irmãos, eu quero que os irmãos possam entender que a insensibilidade de Jonas diante das oportunidades que Deus vai dar a ele, nesse livro, é algo estarrecedor. Por quê? Pois como alguém pode chegar a esse nível de insensibilidade? Ele não quer que outras pessoas possam conhecer o Deus do amor. O Deus de fato que dá a graça, o Deus também que derrama misericórdia. É um Deus justo? Sim, mas é um Deus também que derrama misericórdia. E aqui começa o escândalo da graça, irmãos. O Senhor quer nos mostrar misericórdia e quer mostrar misericórdia a um povo de Israel que Israel queria ver destruído. Jonas, aqui, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que Jonas não está fugindo por medo. Ele foge por repulsa moral e doutrinária. Ele, de fato, ele não entende por que, ele sendo um profeta de Deus, que prega sobre a pureza da fé, ele não entende como Deus justo pode oferecer perdão a um povo tão ímpio. Em vez de subir a Nínive, ele desce. E é interessantíssimo, quando a gente começa a ler, e eu convido até os irmãos a voltarem para Jonas, quando nós começamos a ler o texto ele vai mostrando também a forma que ele escreve também para que a gente entenda que o profeta está descendo. O profeta, ele está cada vez mais, ele está indo para o buraco mesmo. Por quê? Ele desce a Jope, depois ele desce ao navio, depois ele desce ao porão. O que nós entendemos aqui, irmãos, é que a desobediência é sempre uma descida. Sempre uma descida. Cada vez você começa com uma concessãozinha. Você começa assim, não preciso fazer isso. Não preciso ser tão puro, não preciso obedecer tanto o que o Senhor fala. Começa devagarzinho. Quando você vê, você fica insensível em qualquer coisa que o Senhor está mostrando na sua frente. Você é insensível. Então, enquanto Jonas dorme, o Senhor faz o quê? Envia uma tempestade. E de repente, temos esse contraste, irmãos. E é um contraste um pouco cômico mesmo. Quando ele escreve, seja Jonas ou não, ele quer colocar um pouquinho de humor também, aonde um profeta de Deus está dormindo e os pagãos oram. Ímpios oram pedindo, por favor, socorro. Os marinheiros que não conheciam o Deus de Israel se mostram mais sensíveis à presença divina do que o próprio homem de Deus. E nesse ponto, irmãos, o texto nos ensina algo essencial para toda a igreja. Para mim, a rebeldia de um servo pode se tornar instrumento da revelação de Deus a um povo que ainda não conhece. Então, mesmo você não querendo anunciar, proclamar, o Senhor vai fazer você anunciar, você querendo ou não. Você levar a palavra do Senhor, você querendo ou não. Porque essa é a nossa missão. Essa é a missão da igreja, anunciar, falar sobre Cristo, que Cristo salva, que Cristo liberta. Onde está a igreja? O Senhor forçará, você querendo ou não. Então Deus transforma a vida e transforma esse navio em sala de aula. O reverendo Hernandes Dias Lopes que gosta de dizer essa expressão, Deus transforma o navio em sala de aula e os marinheiros em ouvintes da sua voz. De fato. O que parece juízo, na verdade, é misericórdia em movimento. Um pastor americano chamado John Piper, ele escreve: Deus é mais comprometido com a nossa santidade do que com o nosso conforto. E por isso ele mexe as águas até que o nosso coração desperte para a sua glória. E é isso que nós vemos aqui justamente, tanto no versículo 4 ao 16. Deus ele envia essa tempestade, os marinheiros clamam em desespero, a sorte expõe esse profeta, Jonas confessa e se entrega, e o mar se acalma, e os pagãos adoram ao único Deus. Então, cada versículo aqui, irmãos, quer mostrar a soberania de Deus sobre os elementos da natureza, sobre as nações, e principalmente sobre o nosso coração. E agora, irmãos, que nós conseguimos entender um pouco sobre esse pano de fundo, esse contexto maior, eu quero falar o primeiro ponto que está no versículo 4 ao versículo 6. O Deus soberano que levanta a tempestade. O Deus soberano que levanta a tempestade. Versículo 4. Mas o Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar. E houve uma tempestade tão violenta
que o navio estava a ponto de se despedaçar. Bem, o autor aqui sagrado, ele começa com uma virada bem brusca. Ele fala, mas o Senhor. Ele coloca para nós como que está o profeta. O que ele pede para o profeta? O profeta fala, tá bom, eu vou me levantar, mas eu vou me movimentar para desobedecer o Senhor. E Deus não deixa barato. Mas o Senhor. E esse contraste aqui, irmãos, é intencional. Jonas, ele tenta fugir, mas Deus interrompe o caminho da fuga. Essa ideia aqui de lançar com força, aqui no versículo, que mostra também no versículo 5, então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um aos seus deuses e lançaram ao mar a carga que estava no navio. Essa ideia de lançar aqui, a gente vai encontrar também lá no versículo 15. Essa ideia de lançar. A gente vê essas três expressões, e eu gosto de olhar quando essas expressões elas começam a ser repetidas, porque elas querem mostrar alguma coisa para nós do texto. Primeiro, Deus ele lançou um vento. Depois, os homens tentam fazer alguma coisa. E tentam, então, pela força do coração, pela força do braço deles, lançar alguma coisa para resolver aquilo que Deus fez. E depois, eles lançam mais uma vez o homem para tentar resolver essa situação. Ou seja, Deus ele lança o vento. Os homens lançam o que tem para sobreviver, para tentar mudar a força de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que não tem como mudar a vontade decretiva do Senhor. Não tem. Tudo está sobre a mão dele. A natureza, o navio, o destino, tudo está diante do Senhor. E eu acho incrível também uma outra palavra aqui que tem a ver com vento. O vento aqui é a mesma palavra usada para espírito. O que significa isso? Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Trindade. Então, o autor aqui, irmãos, quer mostrar para nós que o sopro que move o mar é o mesmo sopro que move toda a história. É Deus. Ele não está falando assim, ó, aconteceu que por acaso Jonas, azar, sorte, não teve sorte. Não, ele está falando, é Deus que está movendo em direção, é Deus que está querendo ensinar alguma coisa. Assim como João 3:8 diz, o Espírito do Senhor sopra onde Ele quer e nada está fora de sua direção. João Calvino ele vai comentar esse texto, ele vai dizer o seguinte, olhem só, o profeta pensou em encontrar descanso longe de Deus. Que engano dele. Mas descobriu que o vento é servo do Altíssimo. Nenhuma criatura pode se rebelar contra o Criador, nem se que o próprio Criador use essa rebelião para cumprir a sua vontade. Ou seja, mesmo a rebelião, diante de uma rebelião, mesmo diante de uma desobediência, o Senhor está cumprindo o seu propósito. Então Jonas aqui, irmãos, tenta escapar da presença divina. E Deus responde com um vento pedagógico. Não é um castigo cruel, mas uma misericórdia que está dando um choque, que sacode esse homem aqui. Então, enquanto o navio começa a se despedaçar, a gente vê que Jonas dorme. Ele está insensível. Ele está vendo aquela gritaria, o mar, e ele está no porão, dormindo. Dormindo. E esse sono do profeta é um retrato, irmãos, de muitos crentes, de muitas igrejas. Um retrato de um crente apático, indiferente à realidade espiritual, anestesiado pelo pecado. E lembre-se, irmãos, Jonas aqui é o espelho da insensibilidade do povo qual ele representa, Israel. Da mesma forma que Jonas está, Israel está também diante do Senhor. Nós não sabemos certo quem escreveu o livro, mas se é ele, eu acho interessantíssimo pensar assim, porque se é ele é capaz, um profeta de Deus que se arrependeu depois, que foi tratado pelo Senhor, ele é capaz de se expor para mostrar a tolice dos seus caminhos. Porque Jonas aqui, irmãos, não é um herói da história. Ele não acaba bem. Jonas não é um cara admirável. Então, se ele escreveu esse livro, ele tem e teve a coragem de contar aos seus leitores, ao povo, as suas tolices, para que o povo pudesse acordar diante da sua insensatez, da sua insensibilidade que eles estavam vivendo. Esse livro é para isso, para mostrar como eu estou vivendo neste mundo diante de Deus. Eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. De fato, eu obedeço, eu quero o melhor, porque Deus quer o melhor.
Irmãos, também esse texto está falando de todos nós. E muitas vezes, como eu disse, nós somos insensíveis. Ou cristãos insensíveis. E às vezes você pode pensar assim, bem, mas esse povo aqui não era crente de verdade. Por isso que eles estavam fazendo assim. Então, irmãos, mas a palavra de Deus nos mostra que existem crentes, mas crentes com os nervos espirituais que não funcionam. Existe uma doença, irmãos, que eu creio que todos devem saber, que a criança ela desenvolve isso quando ela nasce com seu sistema nervoso deficiente. Então elas podem se machucar e não perceber. E isso ilustra conosco a nossa espiritualidade. Muitas vezes você pode estar caindo no fogo e não estar sentindo o calor, o queimar. Eu quero dar alguns exemplos para os irmãos conseguirem compreender melhor o que eu estou querendo dizer sobre essa insensibilidade que às vezes está presente em nosso coração e a gente precisa mudar. Primeiro, exemplo, Pedro. Jesus chega a Pedro e diz assim, Pedro, para onde eu vou você não pode ir. E Pedro fala, Jesus, calma. Jesus, eu estou com você. O que acontecer, eu estou com você. Pode falar para mim. Esse povo aqui, ó, de fato, eles são fraquinhos, mas eu sou bom, pode contar comigo. E Jesus fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Que isso, Jesus? Jamais farei isso. E de fato, nessa altura, às vezes você pode pensar, poxa, Pedro poderia ter aprendido alguma coisa diante desses anos todos aí com Jesus. Mas, irmãos, a insensibilidade começa a fazer com que não enxerguemos os nossos pontos fracos. É como nós temos alguns pontos cegos. E como é importante termos pessoas que nos ajudam a ver os nossos pontos cegos. Ou a gente dirigindo ali, alguém falou, tá vindo um carro aqui, e você, poxa, obrigado, viu? Eu não estava vendo ali. É um ponto cego. E Pedro era assim, insensível. E acabou, sim, negando o próprio Senhor. Um outro exemplo, a igreja de Corinto. Olha só que tipo de insensibilidade que aconteceu com aquele povo, irmãos. Pois aquele povo tinha chegado ao ponto de se achar mais espiritual que qualquer povo, qualquer igreja, porque eles tinham dons. Então, tudo que é tipo de dom, crescimento da igreja, a igreja ali que tinha mais arrecadação, podemos dizer assim, era a igreja de Corinto, era uma igreja viva ali, com muitos dons, e eles se achavam muito espirituais. Só que na igreja tinha gente que estava fazendo coisas horrendas, as pessoas sabiam e ninguém falava nada. Até fofocava um pouquinho, mas ninguém falava nada. Ninguém ia corrigir, ninguém ia tratar o pecado. Mas mesmo assim, eles se achavam espirituais. Eles se achavam piedosos. Olha que ponto, irmãos, podemos chegar com a nossa insensibilidade. E quando acontece isso, nós precisamos de um tratamento de choque. Precisamos de um saculejo ali para a nossa vida. E Deus faz isso com Jonas. Deus primeiro manda uma tempestade, Jonas dorme e depois ele vai mandar um peixe. Mas é claro que o peixe a gente deixa para uma próxima meditação. O que eu quero falar com os irmãos também é no versículo 6. O capitão ele chega então a Jonas e fala, levante-se e clame ao seu Deus. E a ironia aqui é gritante, irmãos. Porque o ímpio exorta o profeta de Deus a orar. Eu vou dizer mais uma vez, é um ímpio exortando um profeta de Deus, de Israel, a orar. Deus está usando aqui, irmãos, a voz dos pagãos para acordar esse servo. O que podemos aprender, irmãos, diante essa primeira ideia? Deus ainda envia ventos. E às vezes o vento vem como uma perda, um conflito, uma enfermidade, uma frustração. E o nosso primeiro instinto, irmãos, é, Senhor, por que isso acontece? Mas o texto responde, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama demais para deixarmos, assim como Jonas, dormindo ali no porão como um crente desobediente. Então as tempestades de Deus, irmãos, não são destrutivas, elas são redentoras, elas são graciosas, para que a gente possa estar mais próximo, para que a gente possa fazer a sua vontade. Elas revelam que o Senhor é soberano e que fugir dele é inútil. Assim como diz o salmista no Salmo 134, versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? R.C. Sproul, pastor, ele resumiu bem. Não há
uma molécula rebelde no universo. Assim como um pastor holandês chamado Abraham Kuyper, ele diz: não há um centímetro quadrado em todo o domínio de a nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Nem mesmo o vento, irmãos, que parece caótico aqui, está fora do controle divino. E nessa vida que vivemos, muitas vezes, quando a vida balança, lembre-se, o mesmo Deus que envia o vento é aquele que fará cessar no tempo certo, no tempo dele. Há uma segunda ideia que nós vemos do versículo 7 ao 14, é o Deus que expõe e ensina por meio da confissão. O Deus que expõe e ensina por meio da confissão. Versículo 7 diz: e disseram uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Bem, a primeira coisa que nós vimos, então, é que Deus, ele fala, então, e nosso Deus é soberano, e ele fala sobre o vento, e ele fala, e ele é poderoso, é ele que move a história humana. Agora a gente vê que Deus, ele está falando por meio do sorteio. E, ironicamente, irmãos, os marinheiros se tornam instrumentos de Deus. Eles começam a sentir um pouquinho da pitada do que é um Deus soberano, do que é um Deus grandioso, que governa sobre todas as coisas. O texto usa essa expressão hebraica aqui, caiu a sorte, e ela quer indicar para nós que Deus dirige o resultado. E como que eu posso provar isso, né? Da onde que tem essa base bíblica que é que Deus que está dirigindo, que ele está mostrando aqui, ó, é Deus que já está tomando conta, até mesmo de um dado. Provérbios, capítulo 16, versículo 33 diz: para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Então Jonas, ele tenta se esconder. E agora ele é exposto diante de todos, por meio desse sorteio que eles achavam que era sorte, mas era o próprio Deus. Deus revela o pecado oculto, não para humilhar Jonas, mas para restaurar esse profeta. E então esse profeta, ele confessa no versículo 9, eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Esse termo aqui, temo, não é um termo aqui carregado, pode ser, mas nesse contexto não está carregado de uma expressão de pavor, mas de uma reverência santa. Mais uma ironia nesse texto aqui, irmãos. Porque Jonas declara temer a Deus, mas ele está desobedecendo. Você está temendo ao Senhor porque você desobedece. Você teme, se você reverencia a esse Senhor. Ou seja, irmãos, ele reconhece a soberania divina. Ele fala que fez o mar e a terra, mas a sua vida não reflete isso. Não reflete essa confissão. A confissão aqui é doutrinariamente correta de Jonas, mas espiritualmente incompleta. Como muitos de nós, irmãos, Jonas sabia as verdades certas, mas ele não estava vivendo à altura delas. Ele não estava vivendo isso. Sproul comenta no livro A Santidade de Deus, ele diz o seguinte: conhecer Deus e temer Deus são realidades inseparáveis. Não tem como você ser crente, não temer a Deus, não buscar a Deus, não clamar ao Senhor. Mas, quando o temor não molda o coração, a doutrina se torna mera informação sem transformação. Isso é real. Quantas pessoas conhecem o Evangelho? Quantas pessoas conhecem, sabem toda a verdade, toda a história da redenção? Sabem explicar, mas ainda não aplicaram, não ainda viveram, não deixaram que o Senhor moldasse isso no coração deles. Não foram tocados de fato pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, irmãos, nós vemos que os marinheiros, esses ímpios pagãos, demonstram mais piedade prática do que o profeta. Porque eles clamam, eles perguntam, eles tentam salvar o navio e até eles relutam em lançar para a morte Jonas ao mar. E o texto mostra que Deus instrui tanto o rebelde quanto o perdido. Primeiro, Jonas ele instrui para quê? Para aprender sobre obediência. E os marinheiros? Para aprenderem sobre fé. Então, irmãos, quando Jonas diz e se entrega, lancem-me no mar, e o mar se aquietará, no versículo 12, ele começa a entender que a única saída é submeter à vontade divina. Quer dizer, ele ainda está muito relutante aqui, porque a ideia aqui
é que, primeiro, judeu naquela época não sabia nadar, ok? Outros povos sabiam nadar naquela época, mas o judeu ele não era marinheiro, o judeu ele não vivia da pesca. Então eles não se preocupavam em aprender a nadar. Então Jonas está falando assim, ó, tá, eu sei que o Senhor é o Deus soberano, mas Deus é comigo. Me joga no mar, que daí eu vou morrer porque eu não sei nadar, e aí eu preciso também, nem consigo fazer aquilo que Deus mandou. Ou seja, até no último momento ele está tentando dizer, eu que vou conseguir fazer isso do meu jeito. Eu não vou pregar para esse povo não pode ser salvo. Olha só a insensibilidade, ele prefere morrer do que ver um povo, assim como ele era antes também, se converter, irmãos. Então a confissão de Jonas, irmãos, nos lembra que não há fuga possível quando Deus decide nos ensinar. Ele expõe o pecado não para envergonhar, mas para curar. Às vezes Deus nos coloca em cercado, sem escapatória, sem controle, para que a gente possa confessar, como Jonas, Senhor, eu sou teu, de fato, eu pequei contra ti, ó Pai. Quando nós confessamos, irmãos, Deus transforma a culpa em graça e a vergonha em aprendizado. Jonas, assim como Jonas, nós somos convidados, irmãos, a admitir, Senhor, fui eu que causei a tempestade, eu que pequei, ó Pai. E quando fazemos isso, irmãos, é porque a graça de Deus já começou a agir na nossa vida. Na vida da nossa família e na vida de outras pessoas, para que eles possam conhecer esse testemunho e mudar a vida. E o terceiro e último ideia, irmãos, é o Deus que transforma juízo em salvação. Versículo 15 e 16. O Deus que transforma juízo em salvação. Mas como assim salvação? Diz assim a palavra do Senhor, 15 e 16. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. A narrativa aqui, irmãos, ela chega no clímax. O profeta é lançado ao mar. Aquele profeta que é o símbolo do caos, do juízo, da separação de Deus. E assim que ele toca as águas, de fato, ó, acalma tudo. A tempestade acalma. E esse mesmo verbo, irmãos, que é traduzido de cessar, acalmar, é usado também em Gênesis 8, quando o dilúvio começa a diminuir. E as águas se acalmaram sobre a terra. Em ambos os casos aqui, a gente vê que o Deus que julga é o Deus também que aquieta, que apazigua. Quando Jonas é lançado, o mar descansa. Ou seja, a natureza ela reconhece que o Senhor é soberano. O mar obedece, o vento se cala. É só um homem aqui que está tentando desobedecer, tentando mudar a vontade de Deus, mas isso não vai acontecer. Mas agora, uma coisa extraordinária que nós vemos aqui, irmãos, é que esses homens pagãos são conduzidos à verdadeira adoração. Ou seja, esses homens se convertem. Esses homens começam a adorar o único Deus. Olha o versículo 16. Tomaram os homens grande temor do Senhor, letra maiúscula, ou seja, o Yahvé, o sou que sou. Ofereceram-lhe sacrifício e fizeram votos. E essa expressão aqui indica a adoração real. Uma adoração que é dirigida ao Deus de Israel. E olha só a trajetória desses homens. Se você olhar no versículo 5, eles eram homens que eram pagãos. Eram homens que adoravam, panteístas ali, adoravam vários deuses. Eles até pedem para Jonas, né? Bem, eu não sei, Jonas, qual Deus você adora, porque naquela época eles tinham um entendimento assim, irmãos. Cada Deus, ele cuidava de uma região. Cada Deus cuidava de uma região. E às vezes o Deus que eles adoravam não cuidava do mar. Então eles estavam desprotegidos. Então o caos vem, e aí agora como que eles vão rogar? Eles falam assim, vá que o Deus de Jonas é o Deus também que cuida do mar. E de fato eles estavam certos. De fato eles estavam certos ali. Então, olha só, aqueles homens que adoravam ídolos, que estavam lá tentando rogar aos ídolos, eles começam agora a render culto verdadeiro ao Senhor. Ou seja, Deus transforma um navio de juízo em altar de adoração. E é isso que acontece com a nossa vida, né, irmãos? Efésios capítulo 2 diz que nós, antes de Cristo Jesus, nós éramos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Ou seja, nós adorávamos o mundo, o dono desse mundo. Mas a partir do momento que a graça veio sobre nós, nós começamos então a adorar, usar o templo, o nosso corpo como o templo do Espírito Santo.
Charles Spurgeon bem observou, dizendo: o mesmo Deus que levanta a tempestade para castigar, também faz cessar para salvar. Aquele que disciplina seus servos, converte os pagãos por meio deles. Ou seja, o mar, irmãos, que parecia o fim, se torna então um instrumento de salvação. Jonas não é lançado para morrer, mas há uma tipologia aqui também, que eu quero instruir os irmãos, para que os irmãos possam ver agora em Jonas essa prefiguração de Cristo. Jonas, ele não é lançado para morrer, mas ele prefigura Cristo, que um dia também seria lançado ao mar, ou às águas do juízo de Deus. Não pelos seus pecados, mas pelos nossos. Então, assim como o mar se acalmou quando Jonas foi lançado, a ira de Deus cessou quando Cristo foi entregue por nós. Irmãos, para que a gente possa aplicar e caminhar para o fim, Jonas foi lançado ao mar por causa da sua culpa. Biblicamente, nós vemos que Cristo foi lançado à ira de Deus por nossa culpa. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. A tempestade cessa. Deus usa até o juízo para cumprir o plano da graça. Os marinheiros, irmãos, se tornam adoradores. O profeta desobediente se tornou um sinal de um Messias vindouro, que cessaria também toda a tempestade da nossa vida. Assim aprendemos que nenhum erro humano pode frustrar o propósito redentor de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 diz: mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. Irmãos, se sua vida parece estar sendo lançada ao mar muitas vezes, lembre-se, Deus ainda está no controle. Ele pode transformar o juízo que te assusta em salvação que te surpreende. Ao concluir, irmãos, vemos que essa história nos ensina sobre a graça de um Deus que desperta o chamado de seu povo, que corrige, que salva o seu povo. Jonas não é apenas um livro de um profeta que é fujão. É sobre um Deus que não desiste dos seus. Jonas tentou fugir, mas descobriu que é impossível escapar da presença de Deus. O Senhor, irmãos, poderia muito bem ter acabado com a vida de Jonas e ter levado outro profeta. Mas ele preferiu restaurar Jonas, assim o que o Senhor faz na nossa vida, irmãos. Porque o propósito de Deus não é apenas usar pessoas, mas é formar, restaurar pessoas, vidas. Essa história, irmãos, é o retrato da nossa própria caminhada. Quantas vezes já descemos ao mesmo caminho que Jonas, ignorando o chamado de Deus, escolhendo o nosso conforto, dormindo e sendo insensível espiritualmente enquanto o mundo se afunda? Quantas vezes, irmãos? Mas Deus, em sua graça, não nos deixa em paz naquele porão do navio. Não. Ele nos ama o bastante para sacudir quando a gente se afasta. E o mais belo, irmãos, é que Jonas aponta para Jesus. Jonas dormia enquanto os outros pereciam. Cristo dormiu também no barco. Ele dormiu em paz durante aquela tempestade, mas diferente. Porque ele é o Senhor das ondas e dos ventos. Ou seja, quem tem Cristo no barco, tudo vai bem. Tudo vai bem. Então, olha só quem é o nosso Senhor. Olha só o que realmente nós esperávamos, o que Israel precisava, o que Jonas precisava e que nós precisávamos. Nós precisamos de Cristo, irmãos. E hoje, quando olhamos para Jonas, nós vimos o eco da cruz. Marcos, capítulo 4, versículo 41. Aquele sermão bem conhecido do reverendo Hernandes, que diz: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? O mesmo Deus que acalmou o mar dos marinheiros pode acalmar a tempestade do seu coração hoje, irmão. Ele não apenas fala e manda ao vento, ele fala com você hoje. Com você hoje, ele fala através de você. Então, irmãos, para a gente concluir, se você está fugindo de Deus, lembre-se, ele ainda tem poder para te alcançar. Segundo, se você está enfrentando uma tempestade, talvez ela seja o convite do Pai para você acordar e voltar a ter uma comunhão com o Senhor. E se você está no meio da calmaria, amém.
mas que esse texto te ensine a permanecer vigilante e submisso ao Deus soberano. Assim como diz o pastor, reverendo John Newton, o autor de Amazing Grace, ele diz: a graça não é apenas o que nos salva no início, é o que nos mantém quando o vento sopra e o mar ruge. Portanto, irmãos, precisamos voltar para o Senhor constantemente, porque as tempestades deles não são para nos destruir, mas para nos salvar. Hoje ele te convida a deixar de fugir, levantar, caminhar com ele, porque a vontade do Senhor é o melhor lugar do mundo. Que assim possamos ter esse desejo no nosso coração. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com o Senhor. Fale com o Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos chama, o Senhor é misericordioso conosco. Muitas vezes, ó Pai, nós não merecemos, nós sabemos disso, ó Pai, mas o Senhor vem com seu amor, com a sua graça irresistível e nos arranca, ó Pai, daquele lamaçal que a gente estava vivendo, ó Pai. Assim como esse profeta Fujão, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos desperta o interesse pela sua palavra, o Senhor nos desperta, ó Deus, o interesse de buscarmos o Senhor. Ó Deus, cada irmão, essa igreja aqui, cada um presente, possa ter isso no coração, de buscar a vontade do Senhor, de ser obediente à sua palavra, à sua voz, à sua vontade para a nossa vida, ó Pai. Nós pedimos isso, reconhecendo que é por meio de Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor nos cuida, que o Senhor nos salva, que o Senhor, ó Deus, é misericordioso. Muito obrigado, ó Pai, pela sua aliança. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz ontem, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.